Gabriel na área, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo de hack. Só que eu estarei reagindo ao Você Sabia? Aí, bora pro vídeo. Hoje em dia, muita gente tem medo de hospital. Tomar injeção, fazer cirurgias, coisas que para alguns, só de pensar já dão medo. Mas com o avanço da tecnologia, alguns procedimentos médicos vão se tornando cada vez mais fáceis e também mais seguros. Mas existem alguns médicos que acabam cometendo alguns erros. Erros graves que não deveriam ser feitos. E hoje selecionamos para vocês os 10 erros médicos mais inacreditáveis da história. Então já vai deixando o seu joinha aqui embaixo, demorou? E se não é um inscrito, se inscreva também no canal, clicando nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Puxa, vinheta. Os piores erros médicos. Como muitos de vocês já devem saber, a medicina é uma das áreas mais importantes e também uma das mais difíceis. Cirurgias, bisturi, retirar um órgão, cortar alguma coisa com tesouras, tudo isso que são feitas por mãos humanas e que precisa também de um cuidado extremo. Cuidado para nada acontecer de errado e atenção para não esquecer nada dentro do paciente. Mas no vídeo de hoje, galera, vocês vão ver muito mais do que isso. Os médicos que cometeram erros inacreditáveis. Então chega de enrolação e vamos para o primeiro caso. Amputação da perna errada. Willie King precisou amputar uma de suas pernas lá na Flórida, nos Estados Unidos. Mas por causa de uma falta de organização dos médicos, aconteceram uma série de erros com Willie. Ao invés de amputar a perna que realmente necessitava de uma amputação, o médico acabou amputando a perna boa do cara. E o médico só foi perceber isso no meio da cirurgia, quando não tinha mais o que fazer. Porque ele já havia retirado a única perna boa que o homem tinha. O médico teve a sua licença suspensa por apenas 6 meses e teve que pagar uma multa de $10 mil. Mas isso não é nada, né? Comparado com uma pessoa que perdeu uma perna boa que ela tinha. A única perna que iria sobrar para ele. Além disso, o médico teve que pagar uma indenização de $250 mil ao paciente. Que também não vai adiantar de nada, né? Porque ele não vai conseguir comprar uma perna com esse dinheiro. Só se fosse uma prótese robótica, né? E o problema mesmo é que agora ele precisa de 2 pernas. E se a operação tivesse sido realizada de forma correta, ele iria precisar apenas de O hospital de Tampa, onde foi realizada a cirurgia, também teve que pagar uma indenização para o homem. Um valor de $900 mil. E com isso, o Willie King, que precisava amputar apenas uma perna, acabou perdendo as 2. Cirurgia craniana. Agora vamos contar a história de Regina Turner, que passou por uma situação bem difícil. Essa mulher, galera, viveu um dos piores pesadelos de erros médicos. Isso porque ela tinha um problema em um lado da cabeça. E na hora de fazer a cirurgia, os médicos acabaram operando o lado oposto. O lado, galera, que estava tudo bem. Isso porque ela sofria de vários derrames que atrapalhavam a sua capacidade de falar. E esses derrames aconteciam apenas de um lado do cérebro. Os médicos então estudaram o caso e decidiram que iriam fazer uma pequena abertura em seu crânio para tentar resolver os problemas dos derrames. Mas deve ter rolado alguma confusão, algum desentendimento entre os médicos que fizeram eles operar o lado esquerdo da cabeça da mulher. E esse erro médico acabou afetando ainda mais a sua saúde, colocando sua vida em risco. A mulher, depois disso, começou a sofrer fortemente de angústia, ansiedade e depressão. Ao perceber o erro que eles haviam cometido, eles resolveram fazer a cirurgia do lado certo, para ver se eles iam reverter o erro. Porém, galera, como eles já haviam mexido ali em um local que não deveria, mais uma vez já era tarde demais. E o estrago na paciente já estava feito. Aquilo que tinha tudo para melhorar o cérebro da mulher e a sua saúde, acabou piorando e estragando tudo. Rim saudável removido por engano. Em St. Louis, Minnesota, nos Estados Unidos, um paciente precisava remover um dos seus rins. Os médicos diagnosticaram ele com um tumor maligno, que estava em um de seus rins e precisava ser retirado. Mas eu tenho certeza que você aí já sabe o que vai acontecer. Segue a história. Ao invés dos médicos removerem um tumor, eles removeram o único rim saudável que o cara tinha, deixando apenas no corpo do paciente aquele rim ruim. Como assim, velho? A cirurgia foi feita e o paciente achou que estava tudo bem. Os médicos teriam retirado o rim maligno. Nessa altura do campeonato, até os médicos achavam que estava tudo bem. E só foram descobrir mesmo que haviam cometido esse grande erro no dia seguinte. Quando o patologista estava analisando o rim que foi retirado e não encontrou nenhum sinal de tumor, até porque aquele rim estava super saudável e deveria estar dentro do paciente. Não se sabe ao certo o que aconteceu depois, pois a família do paciente pediu para o caso ser mantido em sigilo.
Mas infelizmente isso acabou causando enormes problemas para o paciente. Ainda falando em rim, temos um caso parecido que aconteceu aqui no Brasil. Um homem caiu de uma cachoeira bem alta e acabou sendo hospitalizado. No acidente, acabou fraturando uma vértebra da coluna. E só acordou 15 dias depois em um hospital. Para resolver o seu problema, o homem precisava apenas de uma prótese, porém ele acabou perdendo um órgão. Ele ficou 2 meses no hospital e quando saiu de lá, ele estava sem um rim. No acidente, Adriana acabou fraturando uma das vértebras da coluna. Adriano nunca teve problema de rins. E depois dessa fatalidade, ele só voltou a andar 3 anos depois. Hoje ele tem uma prótese na coluna, vários parafusos de barras e um rim faltando. Ele duvida, ele não vai querer dar. Porque ele não vai querer dar, mãe. Dessa vez, o hospital voltou. Da semana? Os médicos desse hospital Foi. têm cometido apenas Pois peraí, deixa eu terminar de gravar. erros do mesmo ano. Isso aconteceu quando o neurocirurgião insistiram para os enfermeiros que eles deveriam operar um lado da cabeça do paciente. O problema, galera, é que o médico tinha entendido errado o relatório e confundiu um lado completamente. Então a cirurgia começou. Foi realizada uma pequena abertura no lado errado, mas o médico percebeu o erro a tempo. Fez um curativo e começou a fazer a cirurgia no lado correto. Tudo deu certo e o paciente acabou ficando bem. Mas as histórias desse hospital não param por aí. Uma outra coisa bastante parecida aconteceu alguns meses antes. Quando um médico em treinamento acabou também cortando o lado errado da cabeça de um paciente por não ter checado corretamente o laudo médico do paciente. E também temos um terceiro caso também envolvendo a cabeça do paciente. O médico simplesmente entrou na sala, começou a fazer a cirurgia, cortando e operando o lado que não deveria. E na hora nenhum enfermeiro impediu que ele fizesse isso. Todos esses erros, galera, aconteceram em 2007, no hospital de Rhode Island. E todos erros envolvendo cabeças de paciente. Tem que tomar cuidado, hein? Testículo de $200 mil. O veterano da Força Aérea Americana, chamado Benjamin Halton, de 47 anos, estava sentindo dor e retrações em seu testículo esquerdo. Os médicos, então, de início, pensavam que era um câncer e decidiram marcar, então, a remoção do testículo, para evitar que algo pior acontecesse. Só que aí você já deve ter entendido o que vai acontecer, né? Porque, como vocês sabem, um homem possui 2 testículos. E os médicos, ao invés de remover o testículo esquerdo, acabaram removendo o testículo direito, aquele que estava normal. E o testículo saudável foi removido por uma série de erros. O erro aconteceu no hospital West Los Angeles Medical Center. E o homem, ao perder o testículo que ainda estava bom, acabou recebendo uma indenização de $200 mil. E aí, você ficaria feliz com $200 mil a mais na conta, porém com uma bola a menos no corpo? Eu prefiro ficar normalzinho mesmo, do jeito que eu tô. Ou no máximo que retire o problema, né? E não o que tá saudável. Implante errado. O caso do mexicano Alexandre Baez é no mínimo interessante e bastante bizarro. Alexandre é um fisiculturista, uma pessoa que se importa muito com sua aparência. Para Alexandre ficar mais forte, ele decidiu fazer um implante peitoral, fazendo uma cirurgia em um hospital da Flórida. O problema mesmo, galera, aconteceu depois que a cirurgia já havia terminado. Pois o homem recebeu um implante mamário, ao invés de ficar com o peitoral definido. O homem Meu ficou com os Deus! peitos de mulher, silicone, redondinho e tal. Sendo que, na verdade, ele queria ficar mais musculoso. E o culpado de tudo isso, sem dúvida, foi o médico que fez tudo isso. O Oh médico my Ronald God! Silver. Além de realizar essa operação, implantando esses seios, nada a ver, que o cara nunca pediu, muito menos queria, esse médico já cometeu vários outros erros. Como, por exemplo, fazendo cirurgias utilizando utensílios de cozinha, no lugar de utensílios médicos. Olha que louco. Depois de todos esses erros, o médico acabou dando uma fuga e foi encontrado apenas em 2004, lá em Belize. Lá na América Central. Espermatozoide errado. Agora vamos contar a história de Nancy Andrews, uma mulher que queria engravidar através de inseminação artificial. Ela quis fazer uma fertilização in vitro em uma clínica de Nova York. E basicamente esse processo é feito em mulheres que querem ter filhos, mas não estão conseguindo. Ou até mesmo mulheres que às vezes não podem mais. A mulher então fez a inseminação e ficou grávida. Ela só foi perceber mesmo que havia um problema depois que o filho nasceu. Pois a criança apresentava uma cor de pele mais escura do que os pais. E isso acabou deixando os pais com uma dúvida. Então foram realizados alguns testes de DNA. E foi descoberto então que os médicos do New York Medical Service haviam utilizado o sêmen de um outro homem que não era do verdadeiro pai. E resultou no nascimento dessa criança com um outro DNA. Porém, isso acabou não fazendo diferença nenhuma para o pai, que acabou amando a sua nova filha do mesmo jeito. Mas não tem nem o que falar, né, galera? O hospital cometeu um erro inadmissível. Artéria errada. Dana Carvey, um ex-integrante do programa Saturday Night Live, teve que fazer uma operação. Gente, estão falando coisa aí que eu nem sei o que é às vezes.
cardíaca de desvio duplo. Ele estava sofrendo sérios problemas e acabou fazendo uma cirurgia para que sua vida fosse salva. O homem achou que estava tudo bem, mas um dia depois ele acabou recebendo uma notícia desesperadora. Isso porque o cirurgião cardíaco tinha contornado uma artéria errada e essa fatalidade poderia acabar com a vida dele em pouco tempo. Então, rapidamente foi feita mais uma cirurgia, mas mesmo assim o cirurgião acabou recebendo um processo de 7,5 milhões de dólares. Mesmo ele tendo feito mais uma cirurgia e tendo revertido o problema, o cirurgião não fugiu de um processo. E ele ainda explicou dizendo que só cometeu esse erro, dizendo que a artéria do homem estava situada em um lugar estranho do seu coração. Mas mesmo assim, Carvey não aceitou as desculpas do cirurgião e continuou com seu processo fortemente. Um presente de 33 centímetros. Donald Church, de 49 anos, chegou no centro médico da Universidade de Washington, em Seattle, Estados Unidos, Bora ver o com que é. fortes dores no abdômen. O homem estava com um tumor bastante avançado, que precisava de uma cirurgia rapidamente. A cirurgia foi feita e acabou sendo realizada com sucesso, e o tumor foi retirado. O que Donald não esperava era que uma ferramenta de 33 centímetros tivesse ficado dentro do seu abdômen. Uma barra de ferro de 33 centímetros. Mas esse não foi o primeiro erro médico desse hospital. Desde 1997 até 2000, outros 4 erros do tipo aconteceram com outros pacientes. Objetos cirúrgicos que acabaram sendo esquecidos dentro do corpo da vítima. No caso do paciente Donald, os cirurgiões conseguiram retirar o objeto, sem danificar nada. Isso porque também eles fizeram a operação rapidamente, no dia seguinte. Mas mesmo assim ele teve que ser indenizado por todo esse caos. E também por essa negligência médica. E recebeu aproximadamente 97 mil dólares. E aí, gostaria de ficar um dia com ferro na barriga? Não. Para ganhar quase 100 mil dólares? Até porque, galera, como falamos, ser cirurgião, médico ou enfermeiro é um trabalho sério. E é claro, um trabalho muito difícil. Um trabalho que não pode ser feito de qualquer jeito e tem que ser feito 100% da maneira correta. E é por isso, galera, que se você tem o sonho de ser um médico, cirurgião ou algo do tipo, você tem que estudar muito, mas muito mesmo. Se em qualquer área você já precisa estudar muito, Na medicina tem que estudar muito mais. E também tem que prestar muita atenção em tudo que faz. Porque você não vai esquecer alguma coisa do paciente, né? ou operar a perna errada, não é mesmo? Pois são erros que mesmo você aí não sendo médico, se você tiver um pouquinho mais de atenção, você não iria cometer essas burrices. Bom, galera, então esse foi o vídeo de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado. Deixa o seu like. Então, Talvez deixe o seu like para... então é isso. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like. Tamo junto, para nós e fui.